Olá para você que acompanha o canal da Igreja Batista do Estoril. Nessa manhã eu estava meditando sobre o mal da inveja. E em minha meditação eu cheguei na conclusão que não tem jeito. A inveja é uma realidade inerente à condição humana. E desde os tempos mais remotos, esse mal tem se manifestado como um fator de perturbação na convivência social. Eu escrevi para o nosso artigo do Jornal da Cidade, que sai nesse próximo sábado. Escrevi sobre esse assunto e ali eu pude meditar que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos na tradição bíblica que um dos primeiros relatos que ilustram o impacto danoso, destrutivo da inveja, encontra-se ali em Gênesis capítulo 4, na história de Caim e Abel. Nós vemos que o crime cometido por Caim não foi apenas um ato de violência, mas, sobretudo, foi uma expressão de ressentimento diante do favor divino concedido ao seu irmão Abel. E esse episódio, gente, nos mostra que todo mal que a inveja pode causar, e mostra também acerca da necessidade que nós devemos desenvolver de domínio próprio, de ter uma vida equilibrada para evitar as consequências desastrosas, danosas que a inveja causa. A inveja, ela pode, você sabe muito bem disso, ela pode emergir em todos os contextos da nossa vida cotidiana. A inveja se manifesta na esfera profissional, na esfera acadêmica, até mesmo no seio familiar. E aí a tradição cristã, ela enfatiza que cada talento, olha só a diferença, que cada habilidade que nós possuímos é uma dádiva divina. E, portanto, toda dádiva divina deve ser administrada com gratidão e com responsabilidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos instrui em uma de suas cartas que tudo que nós fizermos deve ser feito de coração, como para o Senhor, não para os homens. Isso se encontra ali em Colossenses, no capítulo 3, verso 23. Esse ensinamento do apóstolo sugere que o foco do indivíduo, o teu foco, não deve estar na comparação dos outros, mas o nosso foco deve estar na excelência, no compromisso que nós temos com o propósito divino. Sabe que a filosofia também trata da inveja, e no aspecto filosófico, a inveja ela é vista como um problema psicológico e ético. Aristóteles, ele, em sua Ética, ele define a inveja como a dor causada pela boa sorte dos outros. Tomás de Aquino, em sua análise teológica, ele classifica a inveja como um dos pecados capitais, porque ele afirma que, e é óbvio, que a inveja ela vai gerar ressentimento e também ações de injustiça e destruição. E é isso mesmo. A cosmovisão cristã nos ensina que a inveja é um desvio da vontade divina. E a Bíblia nos propõe uma forma adequada para que esse sentimento não gere rancor, revanchismo ou medo. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos colocar o nosso coração em confiança em Deus. Confiança em Deus. E compromisso de uma vida de retidão, de paz e amor ao próximo. E é claro, sim, diante da inveja de todos nós, a reação natural que o coração humano tem é de indignação com a boa sorte do próximo, do outro. No entanto, a palavra de Deus nos orienta acerca de uma abordagem totalmente diferente daquilo que o nosso coração aponta, uma abordagem de confiança na providência divina. Tem o Salmo 27, ele fala lá que o Senhor é a minha luz, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, do que terei medo? O Salmo ainda diz que o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é a nossa vida, a quem nós vamos temer? Essa passagem do Salmo sugere que aqueles que confiam em Deus não devem se preocupar excessivamente com as críticas ou rivalidades que surgem no nosso caminho, que surgem no seu caminho, mas que nós devemos manter o nosso foco na missão pessoal, sem nos deixar afetar pela malícia dos outros. Esse é um princípio fundamental para uma vida espiritualmente equilibrada, de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ademais, meus queridos, a inveja pode ser um indicativo de
E geralmente é de reconhecimento. Frequentemente, aqueles que se destacam em suas áreas de atuação, é inevitável, tornam-se alvo de sentimentos adversos, sentimentos invejosos. E aí, em vez de você permitir que a inveja desvie você do seu curso, você deve permanecer fiel aos seus valores e continuar aperfeiçoando as suas habilidades. E aí, nesse contexto, a gratidão que a Bíblia nos ensina, ela emerge como um antídoto essencial contra todos os efeitos da inveja. Citando mais uma vez o apóstolo Paulo, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz o seguinte, que nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Essa é a vontade do Pai, para todos nós em Cristo Jesus. O reconhecimento de que os talentos e todas as oportunidades vêm de Deus, fortalece a nossa vida e impede que o nosso coração se contamine com esse negócio de comparações. Isso não dá certo. O modelo cristão de resposta à inveja encontra o seu ponto mais alto na figura bendita de Cristo Jesus. Durante o ministério de Jesus, você sabe, ele enfrentou muitas hostilidades, ele enfrentou muita inveja, mas ele nunca retalhou esses sentimentos ruins com rancor, com maldade. Ao contrário, ele sempre teve uma postura de amor e sempre orando pelos seus inimigos. Inclusive, ele ensinou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não precisa andar junto, mas pode até evitar, mas ame-os e ore por ele. Então, ao invés desse sentimento de animosidade que a inveja produz, procure na palavra de Deus desenvolver um sentimento de perdão e amor. Uma resposta sábia à inveja envolve também o reconhecimento e a valorização do mérito alheio. Então a Bíblia sempre está nos encorajando a celebrar o sucesso do outro, né? E isso vai nos ajudar a combater qualquer tipo de inclinação a essa comparação destrutiva que a gente percebe na sociedade. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, citando Paulo novamente, ele diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Está ali em Romanos capítulo 12. Então nós devemos, essa atitude que Paulo nos ensina, nos remete a uma vida de maturidade, expelindo qualquer sentimento de competitividade, de comparação que alimenta a inveja. Termino aqui, o Salmo 112, ele nos oferece uma reflexão sobre o destino daqueles que cultivam a inveja. Vou ler aqui, ele diz assim: os maus têm inveja dos bons, mas não adianta ficarem com raiva, porque fracassarão em tudo o que tentarem fazer. Salmo 112. Esse texto bíblico sugere que os planos fundamentados em ressentimento não irão prosperar. Por outro lado, os justos do Senhor, os equilibrados pelo Espírito Santo de Deus, permanecerão firmes e receberão a recompensa divina. A esperança cristã repousa nessa certeza de que a justiça de Deus prevalece sobre qualquer tentativa de sabotagem ou difamação, de inveja. Que Deus te abençoe, coloque a sua vida, o seu coração no Senhor e fuja desse sentimento maligno que é a inveja. Que Deus abençoe a todos.